Bem-vinda a mais uma live. Então, hoje a gente vai começar, só para recapitular, nesse movimento de inteligência emocional, a gente precisa abordar várias áreas, né? Então, na segunda-feira, nós falamos sobre alívio mental, como que a gente tem, e trouxemos várias ferramentas para que vocês já consigam ter resultado. Ontem nós falamos sobre tomada de decisão, e aí tem completa ligação com alívio mental. E hoje nós vamos trazer aqui sobre procrastinação, né, Isis? Então, para quem não nos conhece, é legal saber como que funcionou o nosso processo até aqui, né, Isis? Porque muitas pessoas novas estão chegando e não sabem como que foi o nosso movimento. Você quer começar aí falando um pouquinho para a gente fazer uma introdução à procrastinação e como que a gente tem autoridade para falar sobre esse assunto, né? Porque a gente estuda bastante. Nosso encontro foi um encontro, eu e Sabrina, programado pelas nossas almas, né? A gente brinca com isso, e que é uma verdade que a gente não se encontra na vida. Todos nós aqui, as pessoas que estão nos seguindo, estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, a Elô, a Luana, a Lu estão aqui, e as outras pessoas que eu não conheço também. Que bom que vocês estão acompanhando a gente. E nossas vidas não se cruzam por acaso, tudo isso tem uma conexão, uma sincronicidade, e a gente se complementa num processo de crescimento, de evolução. E não foi diferente para mim e para a Sabrina. A gente teve a oportunidade de se encontrar em um encontro, um evento focado para os trabalhos digitais dentro do mundo terapêutico, do trabalho de crescimento, né, de mentorias. E, desde então, de acordo com os nossos perfis comportamentais, com as nossas buscas, os nossos objetivos de vida, muitas coisas têm se cruzado no nosso caminho, coisas que a gente procrastinou até aqui, e ainda a gente fica lutando, trabalhando, né, contra isso, para mudar essa realidade e colocar em movimento possibilidades que nos ajudam a crescer. Então, tudo que a gente traz aqui em termos de conteúdo para a live são coisas que nós experimentamos diariamente na nossa vida. A gente fez vários cursos de formações dentro da área de desenvolvimento humano, e a gente vem aplicando tudo isso no nosso dia a dia, e é o que a gente compartilha aqui como dicas, possibilidades para mudar essa parte parada na nossa vida, né? Que a procrastinação é uma falta de movimento, né? A gente começa a colocar vários obstáculos que não são externos, são obstáculos que a gente cria com as nossas crenças, com os nossos modelos de zona confortável, e aí a gente fica ali dentro daquele lugar e não faz aquilo que precisa. E que muitas vezes, a maioria de nós aqui, a gente sabe qual é o próximo passo, o que a gente precisa fazer para mudar. Mas a gente prefere ficar naquele lugar que é mais confortável, mesmo que seja ruim, inclusive, mas a gente fica lá. Ontem a gente falou um pouquinho disso na tomada de decisão. Então, hoje a gente vai complementar, trazer novas visões para ajudá-los a também saírem disso, né? Venham com a gente, participem, pratiquem um pouco ou testem aí na vida de vocês um pouco do que a gente traz aqui e conta depois nos comentários qual foi o resultado que vocês tiveram. Aproveita, já convida também quem precisa desse tema, quem gosta, para fazer isso em rede. A gente faz isso em conjunto e isso aumenta as nossas chances de sucesso, de mudar um padrão que não está funcionando de comportamento para um padrão novo. Então, a gente faz isso em grupo. Por isso, sejam muito bem-vindos e também muito bem-vindas as pessoas que chegarem a partir de agora aqui para participarem com a gente. Olha, gente, que lindo, né? E nós nos encontramos foi em setembro do ano passado. E a gente foi movimentando bastante coisas, porque existem muitas situações em comum. Então, eu tenho mais a questão do lado mental, científico, de entender como a mente funciona, neurociência, como que os nossos hormônios geram as nossas emoções, pensamentos. A Isis tem um lado mais do emocional, do mais abstrato. Vamos falar em feminino e masculino, né? Em energia, um é mais racional, o outro é mais sensitivo, né? E isso é legal, porque isso integra as duas partes. Então, na minha jornada, eu comecei a estudar neurobusiness, neurociência aplicada aos negócios,
em 2018, 2017, justamente porque eu queria entender sobre os processos de venda, sobre os processos de tomada de decisão, como que eu fazia, na verdade, porque eu sempre tive habilidade muito grande em vendas, só que era algo que era muito natural, porque eu nasci com essa capacidade. Para mim, vender é algo maravilhoso. Um monte de gente tem crença de venda. Para mim, venda é algo maravilhoso. Graças a Deus que alguém me vende no mercado, alguém me vende roupa, né? Então, tem horas que eu compro de alguém só porque eu estou vendo a capacidade daquela pessoa de vender. Porque aquilo me encanta tanto que eu acho muito bonito. Só que o que acontece? Eu já estava com um time de vendas e eu queria replicar isso, ou seja, né? Passar isso para as pessoas. Porque eu nunca consegui vender algo que eu não acreditasse. Né? Eu acho que eu até comentei ontem. Eu pedi demissão de uma grande instituição porque chegou num ponto que eu não conseguia ir para o próximo passo, né? De vender sem ter o porquê. E aí eu comecei a estudar neurociência, como que a nossa mente funciona, como que é a ciência comportamental, como que a gente faz, por que a gente faz o que faz, por isso que a gente falou ontem, quem não escolhe é escolhido. Então, sobre tomada de decisão, a gente falou muito sobre isso ontem. Quando a gente deixa a vida escolher por nós, nós somos escolhidos pela vida. A gente vai viver a vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que o ponto é, a gente precisa escolher. E dentro desse mundo, eu fui estudando cada vez mais e aperfeiçoando nesse lugar. Então, eu estudei sobre a mente com o Dr. Augusto Cury, então eu estudei como a mente funciona, porque aí é completa ligação de como que os nossos registros ficam guardados. Vocês querem ver um exemplo muito claro agora? Já vou começar trazendo um que eu acessei ontem. Lembra que eu falei que a gente precisa colocar a mente para ser nossa secretária e não dar trabalho para a gente. Ela precisa trabalhar para nós, não dar trabalho para nós. Então, eu, SA, né? Somos nós. E a mente, ela é a nossa secretária que vai organizar tudo. Sem ela, a gente não funciona, né? Ela vai te dar uma informação que você estudou, ela vai te dar aquilo que você precisa para tomada de decisão, desde que você assuma o eu SA, né? Assumindo o eu SA, que é a nossa consciência, a gente já passa para esse lugar. Beleza. E aí, como eu programo a minha mente para trabalhar para mim, eu estava falando de procrastinação, eu estava ontem percebendo, ontem não, eu percebo isso há anos, a dificuldade que eu tenho de ficar mexendo com planilha financeira. Eu gosto de planilha, mas em outro lado. Essa dificuldade de ficar organizando esse tipo de coisa e tal. Eu parei 5 segundos e falei, tá, secretária, me localiza onde que isso começou, porque isso está me fazendo procrastinar hoje. E aí você fecha o olho e começa, vai vindo as cenas. Gente, é um treinamento e é possível e é real. Eu vivo isso todos os dias. Busque a cena, o registro que isso começou. Gente, foi para um registro que eu era criança, adolescente, e não tem nada a ver com a cena que eu vi, mas aquilo me causa algo que faz o meu cérebro reptiliano não me deixar fazer. Sabe quando a gente senta, começa, vou beber água. Aí a gente senta de novo. Agora eu vou fazer outra coisa, né? A gente já vai falar dos 4 tipos de procrastinação. Então, isso estava acontecendo comigo e eu percebo acontecendo. E aí me foi para um registro do meu pai, ele tinha uma empresa e ele estava mexendo com um monte de papéis na mesa. Uma mesa grande, de uns quase 3 metros, cheia de papéis. Naquela época era tudo manual. Ele estava fazendo, acho que é conciliação ou contabilidade, não sei. E aquilo, eu olhar aquilo foi chato. Foi como se aquilo fosse muito ruim. Talvez o sentimento que ele estava mostrando, mas eu acho que nem isso, porque a cena que eu vi, ele só estava lá naquela mesa mexendo em todos aqueles papéis. O que aquilo registrou? Isso é chato. Aí lembra que a gente falou esses dias que se eu falar aqui agora, reticute, a mente não vai localizar porque não registrou. Aquela cena registrou uma informação que me faz procrastinar hoje. E cada um procrastina à sua maneira, né, Isis?
Nós temos maneiras muito próprias de criar essa procrastinação, porque quando a mente ela é um trem desgovernado, né? Ela não assume o lugar dela de secretária, que é aquela parte que vai processar as informações apenas. Normalmente a gente deixa ela lá livre, né? E ela domina e a gente começa a pensar que então a mente é que tem que comandar tudo, mas a mente ela foi desenhada, ela está pronta para receber os comandos, né? Então, quando a Sabrina coloca aqui esse exemplo, mente, SA, secretária, procura aí, onde é que nasceu isso aqui que está me fazendo entrar num processo de sabotagem. Peraí, eu abro a planilha 500 vezes, mas levanto também 600 para fazer outra coisa, fecho, abro outra aba, pego o celular, né? O que me fez entrar nisso? E ela, a mente achou a informação e trouxe para a Sabrina, que está, foi te apresentada ali a lembrança desse fato. Quando a gente reconhece, então, o que aconteceu, fica mais fácil poder sair desse looping maluco. E aí você muda já imediatamente, né? Você tem a possibilidade de mudar esse padrão. Então, peraí, foi chato naquela época, talvez tenha sido chato para meu pai, e eu, criança, senti isso. Vou trazer aqui a parte do sentimento, porque é uma lembrança que eu achei chato, mas aquilo me causa uma emoção ou um sentimento. Então, esses sentimentos é que impedem a gente de dar um próximo passo, de fazer diferente, ou de, se eu mudar o sentimento, de fazer algo produtivo, né? Então, ou eu empaco ou eu avanço. Depende do sentimento que está ali. Na sexta a gente vai falar mais sobre escalas de sentimentos, explorar mais isso. Mas, juntando as duas coisas, e eu gostei aqui, Sabrina, que a gente está até no Insta, com a posição já, Sabrina mente aqui em cima, né? Isis aqui mental. Então, nos comentários eu sempre acabo puxando para essa parte do sentimento. E aí, quando a gente acessa isso, a gente tem a oportunidade de reprogramar não só a parte mental, mas a parte emocional, devolvendo para o pai, né? Pai, eu vi ali aquela situação, talvez tenha sido muito chata para você, chata para mim, que eu talvez quisesse brincar com você, conversar com você, você não estava acessível naquele momento, e agora eu posso limpar meu coração, reconhecer que aquilo foi ruim para mim, me decepcionou, foi uma coisa estranha de eu ter que passar, mas agora eu não preciso mais passar por isso. Eu estou num outro momento, num outro contexto, e essa planilha está a serviço de outro projeto, outra possibilidade para mim. Eu preciso, sinto que eu vou fazer aqui esse trabalho nessa planilha porque vai me ajudar, e eu quero fazer isso com bom grado. Então, muda o padrão ali de pensamentos e sentimentos. Quando a gente integra as duas coisas, a gente cria uma nova forma de fazer aquilo e sai do looping da sabotagem, do looping de procrastinar, porque sabotagem é uma das maneiras de procrastinar. Mas tem outras, né? Por exemplo, eu, dentro do meu perfil comportamental, que eu tenho uma dificuldade natural de entrar em conflito com as pessoas, com as coisas, situações, porque eu preciso estar num estado de paz interno a maior parte do tempo possível para ficar bem, emocionalmente, mentalmente. Então, o que acontece? Se eu não vigio isso dentro de mim, eu evito vários conflitos que eu preciso entrar para arrumar alguma parte do meu dia, para mudar a rota de alguma coisa com as minhas filhas, por exemplo, ou do meu trabalho. E se eu não assumo esses conflitos, que agora eu dei até nome para me ajudar, minha ferramenta, no meu caso, eu ponho assim, falo para mim mesmo, Isis, esse aqui é um conflito estratégico. Você precisa dele. Entre nele. Vai lá e faz o que você precisa. Vai ser extremamente confortável para o meu perfil? Não, não é. Mas eu sei que eu preciso daquilo. Então, o que acontece quando eu evito, quando eu me pego na procrastinação de fazer, por exemplo, ter uma conversa difícil com o meu marido, por exemplo, que eu falo muito de relacionamentos. E aí eu tenho que entrar num ponto que eu sei que vai gerar conflito entre a gente, porque a gente tem opiniões diferentes sobre aquele tema. Por exemplo, isso. Então, o que acontece dentro de mim? Eu sei que eu não vou conseguir passar os próximos dias tranquila, olhando para ele bem, tranquila, se eu não entrar nesse conflito necessário, que vai gerar uma divergência de opiniões. E aí, o que eu faço? Existe conflito estratégico. Enquanto você protela essa conversa, como é que você se sente? Que tipo de pensamento fica tagarelando dentro de você? E aí eu estou procrastinando, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e eu estou lá, não precisa falar disso agora.
Aí, não, agora eu preciso trabalhar, é mais importante o meu trabalho. Preciso fazer essa live com a Sabrina, é mais importante do que ter essa conversa lá. E aí vou passando outras coisas na frente que justificam para minha mente, isso é importante, isso é importante, isso é importante, mas eu não faço aquilo que eu preciso com ele. E aí nunca chega esse momento. Quando eu aciono a minha sirene interna e falo, peraí, é o conflito, você teme isso, lembra? Por que que no meu caso eu temo? Porque no meu processo de criação, às vezes em que tiveram conflito na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos, geralmente os resultados eram catastróficos. Então, eu fui achando uma rota de sobrevivência como criança para fugir desses conflitos e me sentir melhor. Sentir que eu tinha pelo menos algum lugar dentro de mim que ia ficar em paz. E foi a minha rota de sobrevivência. Meu cérebro compreende que isso é melhor, mas nem sempre. Agora, adulta, eu já sei, nem sempre. Algumas vezes a gente precisa, sim, de alguns conflitos, porque o conflito gera o desconforto, a mudança, e isso me traz para um novo padrão de comportamento. E aí eu preciso, sim, alinhar, nesse exemplo meu, né, alinhar o meu sentimento, que é o medo do conflito, com os meus pensamentos. Eu tenho uma necessidade de entrar nesse movimento aqui de um conflito, de uma conversa difícil, para passar para um próximo estágio. Então, paro de procrastinar quando eu tiro um momento do dia para fazer esse alinhamento, né? Estou trazendo aqui exemplos porque a gente sabe que isso ajuda, mas vocês também podem colocar aqui no comentário o que é que vocês andam procrastinando. De repente tem um jeito diferente, o seu perfil, o seu jeito aí é diferente. A gente pode trazer aqui algum comentário também mais específico para ajudar vocês. Coloquem aqui nos comentários também. Olha, o que é legal da Extra Day é assim, né, gente? Eu coloquei até ali, procrastinação, a arte de deixar para depois, a culpa não é sua. Por quê? É o mecanismo do nosso cérebro. É um mecanismo de defesa. Então, quando a gente trouxe, desde o primeiro dia, das lives sobre inteligência emocional, que a gente precisa alinhar pensamentos, sentimentos e ações, tá? Eu quero fazer uma construção aqui para que vocês consigam aplicar isso no dia a dia. Então, pega esse exemplo que eu dei, que eu fui lá buscar um registro de quando aquela crença se instalou, né? Fui lá e localizei meu pai, etc. Só que ali eu só vi a cena, eu só racionalizei, eu só estava mental. Então, eu preciso trazer aquilo para a emoção, porque senão a gente não consegue mudar as ações. Lembra? Pensamentos, sentimentos e ações. Então, enquanto a gente não alinha essas partes, a gente precisa sentir que sente. Somente quando a gente sente que sente, qual que é o sentimento, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, sobre emoções, porque isso é muito importante da gente entender. Tá, 100% dos seres humanos procrastinam. Isso faz parte de como nós fomos, da nossa evolução como ser humano, luta ou fuga. Ou eu luto ou eu fugo, ou eu fujo. Então, não tem como eu gastar energia com algo novo, eu não tenho como gastar energia com uma informação que já foi registrada. Então, se a gente lembra, eu dei o exemplo, se eu falar hoje 11 de setembro, a mente de vocês vai lembrar o que aconteceu 11 de setembro, eu não preciso nem falar o ano, né? Então, isso vai trazer o registro daquela informação. E isso é muito importante da gente entender que a gente precisa dar nome. Então, lembra que eu falei lá, falando de emoções. Filha, o que você está sentindo? Raiva. De quem? De você. Por quê? Ela está dando nome. E isso vai fazer com que fique mais fácil de quando ela estiver adulta, ela investigar as suas partes. E a procrastinação, ela é esse mecanismo de defesa para que a gente não faça aquilo, aquela mudança, porque vai gastar muita energia. E por isso que a gente colocou lá os 4 tipos. Lu, depois se você puder escrever aqui, acho que não vai caber os 4, você pegar e copiar o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Por quê, gente? É legal para vocês já irem se identificando. Eu coloquei lá o tipo 1, procrastinador criativo. Ele arruma coisas novas e legais para disfarçar a procrastinação. Começa tudo e não termina nada. Então, é aquela pessoa que é um oceano de informação, mas com 1 metro só de profundidade. E essa forma de procrastinar, um dos meus perfis é esse, é com algo novo, legal, com uma conversa, com tomar o café quando alguém está na empresa,
essa é a forma com que esse perfil procrastina. É começar as coisas na casa inteira, vai limpar a casa, por exemplo, começa no quarto, não terminou, já está na cozinha, já está na sala e não terminou nenhum dos ambientes. É aquela pessoa que liga o computador e tem 25 telas abertas, e aí vai abrindo mais uma e não termina nenhuma. Esse nível, né? Esse nível não, esse tipo, procrastinador criativo. Depois que eu falar os quatro, vocês colocam aí qual que vocês mais se identificaram. O procrastinador criativo, o que precisa fazer para sair desse lugar? Primeiro, entender que eu preciso focar e que eu tenho, lembra, inimigo invisível? Eu vou colocar esse inimigo, ele não vai estar mais invisível, eu vou colocar um lençol nesse inimigo invisível e vai me fazer o quê? Perceber que ele está atuando, não vai fazer sumir. Não existe pílula mágica, a gente está falando todos os dias. A gente precisa sair desse lugar de que existe pílula mágica para resolver nossos problemas. No ponto que a gente chegou de consciência, a gente precisa trabalhar e a gente fazer esse autodesenvolvimento, tá? Tipo 2, procrastinador ativo. Esse daqui é diferentão, eu também tenho esse perfil. Até consegue terminar, porém abrir várias janelas mentais para vários projetos que não tem nada a ver um com o outro. E aí, de repente, se vê como? Com muita coisa para fazer. Esse perfil é o que vai, vamos dizer assim, que ele vai procrastinar um pouco menos. E o que ele vai acabar procrastinando mais? Coisas que na mente dessa pessoa não geram resultado nenhum. Por que eu vou fazer isso se não dá resultado? Gente, por que eu tenho que lavar a louça se daqui a pouco vai ter outra? Eu não vou ver resultado, né? Então, essa pessoa, uma vez eu trabalhava com RH, e eu vou contar essa história porque tem a ver com esse conteúdo. Eu fui numa empresa, eles fabricavam brinquedos, tá? E tinha um departamento que estava tendo muita depressão dos funcionários, como eu sempre trabalhei muito com RH, né? E o que a gente percebeu? O que foi depois de um contexto inteiro? As pessoas que trabalhavam na seção de bonecas, fazer bonecas. Aí a gente foi olhar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Na onde fazia boneca, sabe essas telas de gol, de trave, de futebol? Aquelas redes? Era uma rede até o teto, cheia de cabeças de bonecas para colocar no corpinho. Gente, aquela pessoa nunca via resultado. Tinha mais de 2.000 cabeças de boneca, então ela ia fazendo, você não vê resultado. Lembra que eu falei ontem? O nosso problema não é não chegar lá, é não se sentir caminhando em direção a algo. Essa pessoa, ela está se sentindo caminhando em direção a algo, se ela olha para cima e tem 2.000 cabeças de boneca para colocar e não acaba nunca. Secando gelo, né? Eu falo que fica secando gelo o dia inteiro. O que aconteceu? Só o ato de tampar aquele lugar melhorou os índices de ansiedade, de depressão que as pessoas que trabalhavam nesse departamento tinham. Então, essa é a forma 2, tá? Forma 3, procrastinador girador, né? Por que girador? Parece que fica girando, girando, girando em volta do lugar. Fica planejando tanto, 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 buscando mais segurança, acaba não começando nada. Parece que fica girando sem sair do lugar, que é o por conta dos conflitos. Então, por exemplo, é o perfil da Isis. Se ela pega, ela vai planejar tanto uma conversa, não é só sobre o ato de fazer algo com material, é planejar a conversa. Lembra que aquela conversa mental não acontece 85%? Então, ela vai ficar planejando para quê? Para não ter conflito, porque é a forma com que o perfil dela se comporta, e vai ficar girando, 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 na hora que vê a bomba estoura. E aí, em vez de escolher, ela é escolhida. Esse perfil tende a ir para esse lugar, tá? E o tipo 4, que é o procrastinador perfeito. Essa pessoa, ela diz a frase assim, é muito comum essa frase. Se não for para ser perfeito, eu nem começo. Se não for para fazer, girador. Se não for para fazer perfeito, eu nem começo. Essa pessoa, ela fica buscando tanta perfeição, ela fica buscando tanta informação, que ela acaba não começando porque ela sempre acha que vai dar errado. Então, tende a ser mais pessimista, tá? Então, tende a achar que não vai dar certo, é diferente do outro que planeja, tá? Então, olha aí, comentem aí qual que vocês são. 1, procrastinador criativo. 2, procrastinador ativo. 3, procrastinador girador. 4, procrastinador perfeito.
Então, a Luana já colocou, perfeito. Isso, olha que legal, girador. O que a gente está fazendo aqui, gente? Trazendo para a consciência. Trazendo para a consciência. Então, a gente está colocando lençol no inimigo invisível. Então, a gente vai perceber que isso está acontecendo. E, Isis, agora, se você conseguir fazer um link disso com o processo da autossabotagem, porque a autossabotagem a gente consegue conectar bastante com a nossa emoção, né? Exatamente, Sá. Antes de eu fazer esse link, deixa eu só comentar uma coisa aqui que eu percebi que aconteceu com a Luana Mendieta. Ela pôs aqui, ó, no começo ela fez um comentário que ela acabou de perceber o perfil de procrastinação, que é ter que achar o jeito mais perfeito. Antes de você falar dos 4 perfis, ela tinha feito esse comentário, de fazer o que eu preciso, e então passar por todos os passos, mas se algum deles não for como ela imagina, ela volta para estaca zero. Então ela reconheceu isso antes mesmo de você falar dos perfis. E na sequência ela lembrou, meu pai faz isso. E aí a gente estava falando que tem que alinhar a lembrança, a parte mental com os sentimentos. Então ela depois colocou o comentário. E aí me veio uma grande frustração e pôs um rostinho aqui de assustado. Ou seja, olha que legal. Só de participar aqui, de eu perceber as histórias, de como que tudo isso acontece, a Luana já conseguiu fazer uma integração entre o pensamento dela e o sentimento, o que está acontecendo, onde é que ela fica presa. E aí a gente falando, a Sabrina falando dos perfis, aí ela fez a identificação, né, Lu? É mais o perfeito do que o giratório. Ela estava na dúvida, mas aí quando você explicou o perfeito, ela se encaixou ali. Gente, ter a consciência disso é o processo de mudança. Obrigada por compartilhar aqui com a gente isso, viu, Lu? Porque isso vai te possibilitar agora a fazer diferente. Não é que você vai mudar de perfil, você vai ter essa tendência, porque é uma forma como você cresceu, tá tudo pronto aí dentro de você para entrar nessa tendência. Mas o que acontece aqui? A gente pode criar uma sirene interna, um alerta interno, um botão vermelho, que eu sei que eu tenho essa questão, né? Que nem eu dei o meu exemplo, eu sei que eu tenho essa questão com o conflito. Então, quando eu percebo, mesmo que tenha passado alguns dias já, e eu percebo que eu estou nesse looping, eu preciso acionar esse botão vermelho. Eu preciso ligar o botãozinho da minha sirene e criar todo o estardalhaço interno que eu preciso para sair desse lugar. E aí, vale o quê? Quando eu percebo que eu entrei nisso. Muitas pessoas na autossabotagem, quando percebem que falharam, que entraram de novo nessa questão, o que elas começam a fazer? Pega o chicote, fala, de novo, não acredito, já sei que eu tenho esse problema, eu fiz muito isso comigo. E pá, como eu sou burra, cabeçuda, eu não tenho jeito mesmo, desse jeito não vai dar certo. Ou então falar, eu não sei mesmo quem é mais apressado ou mais prático. Eu não sei mesmo fazer isso, eu não quero. Um dia, sei lá se isso aí faz sentido algum, sei lá se eu preciso mexer nisso mesmo, tá tudo tão certo, por que eu vou ter que trabalhar isso daqui? Tava indo tão bem agora que eu sei, então deixa para lá, deixa para depois, vira a página, finge que não sabe daquela informação. Porém, vocês assistiram isso aqui com a gente, vocês estão agora com esse conteúdo dentro de vocês, não dá para virar essa página, isso aqui em algum momento vai voltar lá dentro de você, se você quiser fingir que não está acontecendo. São todos processos de autossabotagem. Não importa muito como a gente faz isso, mas se a gente não usa o conhecimento, não aplica isso, não adianta nada. Então, eu entro num processo de me sabotar. De Que me é a passar ação, né? Que é a ação. é ação e não vou para uma ação. E fico naquele lugar que eu já sei como é que funciona dentro de mim, que eu não saio do lugar e paraliso qualquer possibilidade, né? Então, isso e assim, a autossabotagem, se a gente quiser estudar mesmo, depois a gente pode fazer uma live só disso, sabe? Ela tem vários níveis. À medida que a gente vai superando o nível 1, que é isso tudo que a gente está conversando agora, de ficar, não, deixa para lá, ou é muito difícil, ou o chicote, eu sou muito cabeçuda mesmo, não dá certo mesmo. O que vai acontecer? Quando eu ultrapasso esse nível, eu vou criando artimanha. Nossa mente ela é muito, muito boa, né? De criar outras formas de impedir que eu avance. Então, assim, não é para desanimar aqui, mas é para falar que, assim, estejam sempre presentes dentro de vocês, com a consciência e o coração abertos para perceber que a cada dia você está de um jeito, você avançou. Depois dessa live, você não tem mais como ser igual.
já mudou algo aí dentro de você. Mesmo que você nem conseguiu fazer todo o processo igual a Luana pôs aqui pra gente. Não faz mal. Em algum momento você vai fazer. Essa informação agora está aí, é uma sementinha. A hora que ela começar a germinar, ela vai produzir um efeito dentro de você. E aí você vai ter que lidar com essa mudança. Então, nós sempre estamos em processo de crescimento, de evolução. Então, o que a gente precisa fazer? Perceber que tem um novo estágio para eu cuidar, para eu olhar, e aí eu vou saber como fazer. Então, eu aprendo a tirar essa sabotagem nível 1, e se eu cair nos níveis mais avançados, eu também vou perceber que, poxa, mas eu ainda estou empacando. Aqui eu ainda empaco. Aqui talvez eu tenha um trauma para cuidar de alguma coisa mais profunda. E aí, beleza, você vai lá e faz isso, libera, próximo passo. E a gente vai conseguindo mudar isso. Não desistam, comecem, aproveitem. Isso daqui tem muito resultado. Agora que a Luana fez esse download aí, veio tudo isso aí para ela, com certeza já vai ser diferente, né? E para quem mais também passou por isso aqui com a gente, ou vai passar depois que assistir, né? E aí, olha que legal, a gente começa, lembra, primeiro a gente precisa reconhecer, saber que isso acontece. Então, lembra que a gente falou lá na primeira live do alívio mental. Primeiro a gente precisa entender se a gente está sentindo aquilo, ou se a gente está pensando no sentimento daquilo, que é diferente, né? Então, reconhecer, a gente precisa dar um nome. De onde vem isso? Por isso que eu falo que toda dor tem um endereço. E essa sabotagem, gente, essa procrastinação toda, elas vêm carregadas com uma frase. Então, percebam que vocês vão perceber, principalmente a partir de agora, qual é a frase que você se repete quando isso acontece. Então, vamos supor do procrastinador perfeito, tipo 4. Se não for para ser perfeito, eu nem começo. Pode ser que seja uma frase. Você vai lá e faz uma que neutraliza. Como? Feito é melhor do que perfeito. Entende? Então, isso vai fazendo com que você tome força. Lembra que eu dei o exemplo da minha filha, da bicicleta? Eu queria controlar o resultado, né? O meu perfil do tipo 2. Então, eu queria controlar o resultado. Então, eu já sei que o inimigo invisível está lá, né? Que ele foi o meu melhor amigo, não posso deixar ele para lá, ele simplesmente vai se alinhar comigo. E nesse processo eu consigo caminhar e mudar, fazer as mudanças realmente, porque senão isso não acontece. E, gente, sabe quando começa aquela história assim? Tudo começou a dar errado, ou nada na minha vida dá certo, ou etc. É o nosso próprio sistema reptiliano, nosso cérebro reptiliano fazendo essa autossabotagem para que a gente não saia da zona de conforto. Lembra que a zona de conforto é um lugar que não é confortável. É igual o peixe do aquário. O peixe do aquário está lá no lugar quentinho, que vem a comida e etc. Mas ele é um peixe para estar navegando no mar, né? Nadando no mar. Então, esse sistema todo que nosso mecanismo de funcionamento cerebral e nossas sinapses neurais, lembra dos caminhos que eu trouxe, faz para nos defender. Isso que é o pior, né? Tá nos defendendo. Por isso que a gente precisa alinhar os pensamentos, sentimentos e ações, e muitas pessoas não têm resultado porque só fica em um ou outro. Ou só fica no pensamento, no racional, ou só fica no sentimento, sofrendo, remoendo, ou só fica na ação. Sabe aquela pessoa que faz, não para? Mas ali pode ser que tenha uma autossabotagem também. Então, a gente precisa entender isso, a Luana. Nossa, lembrei que eu tinha essa frase no meu mural e tirei, vou voltá-la, porque acho que ela ainda não entrou. E, assim, a gente vai precisar lidar com isso o tempo todo. Esses 4 tipos de procrastinação, que tem a ver com os perfis de funcionamento do nosso próprio cérebro, todo o nosso sistema, eles vão acontecer sempre. Eles não vão sair. A gente só vai enfraquecer, igualzinho a academia. Quando a gente vai fazer academia, o que acontece? Né? A pessoa quer uma perna torneada, tá? A pessoa quer uma perna torneada, ela vai precisar ir para academia para quê? Fazer o estímulo certo. Não é exercício de bíceps, exercício de perna, né? Estímulo certo. Ela precisa fazer o quê? Com o peso correto, nem mais nem menos. Só que ela precisa fazer na intensidade necessária, pelo tempo necessário.
Não adianta em uma vez por semana que ela não vai ter o resultado. Então, todo esse trabalho que a gente faz com os nosso cérebro, nossa autossabotagem, precisa do estímulo certo, da intensidade correta e do tempo necessário. Porque senão a gente não consegue. Vocês querem ver um exemplo na prática? O post da live de ontem, eu consegui pôr só ontem, era 11 horas da noite. Então, no primeiro dia eu consegui fazer mais cedo, no segundo dia eu consegui fazer mais cedo, no terceiro dia já coloquei outras coisas na frente do caminho, no meio do caminho, e é difícil. Por quê? É difícil mudar. É difícil mudar o padrão que a gente faz. Então, a gente precisa o quê? Ter técnicas para que a gente faça isso todo dia. Porque, gente, somente esse alinhamento e as ações vai fazer a gente sair do lugar que a gente está. Não tem outra possibilidade, né? E aí a gente fala, por isso que eu coloquei a culpa não é sua, né, Isis? Então aí você pode até desenrolar um pouco por conta do sentimento, por conta da questão de pegar o chicote, de entender. E o que é legal vocês fazerem, eu tô vendo aqui que tá subindo os balãozinhos, mandem essa live para mais pessoas, porque mais pessoas podem virar uma chave que nem a Luana virou aqui, que vai virar um monte de coisa na sua vida. Por isso que eu falei, às vezes não é algo super gigante, é uma viradinha de chave que a gente tem. E é isso que nós queremos proporcionar para vocês nessa série de lives aqui de inteligência emocional. Porque isso é inteligência emocional. A mente precisa estar alinhada com as nossas emoções. Senão a gente pensa de uma forma, sente outra e não age. Ou age assistindo Netflix, né? Porque aí eu não sei o que eu estou pensando, não sei o que eu estou sentindo, eu vou me distrair. E isso é exato o comportamento de como funciona o nosso sistema de hábitos, né? Eu estou até com o livro aqui. Esse livro eu vou indicar aqui para vocês, que é O Poder do Hábito. E ele fala muito aqui, inclusive ele traz como os alcoólicos anônimos, né? Tem um exemplo aqui muito legal de como que cientificamente nada faz com que os alcoólicos anônimos faça sentido. Só que existe um contexto que aí lá ele explica como que o mecanismo funciona e por que aquilo dá resultado para aquelas pessoas, né? E ele fala como que muda-se esse hábito. É muito legal, eu super indico essa leitura, tá? E aí, nesse contexto, amanhã a gente vai trazer mais um assunto. Não lembro que tema que é amanhã, Isis, você lembra? Na sexta são as emoções. E aí a gente precisa entender nessa questão que a culpa não é nossa, é um mecanismo do nosso cérebro que está fazendo com que a gente não faça, não saia do lugar, não tome a decisão, não tenha o alívio mental, não pare de procrastinar. Tudo isso está fazendo com que a gente paralise. É só vocês perceberem o movimento que dá quando a procrastinação acontece. E isso é muito intenso. Quer que eu ache aqui? Achei. A gente vai falar amanhã das leis dos espelhos. Ah, sim. Como é que a gente não se sente um fracasso. Que, inclusive, para quem tem o perfil do procrastinador, Postos da frustração, para poder melhorar essa sensação de estar frustrado porque você não conseguiu aquele resultado, não chegou onde você queria, que nem a Luana pôs aqui, eu volto para estaca zero e me sinto frustrada. Então, tem um sentimento oposto que você pode buscar e nutrir para você poder se preencher, como, por exemplo, achar um ponto onde você teve sucesso. Por exemplo, agora a Lu fez essa conclusão interna que ela achou isso, virou essa chavinha dentro dela, é um ponto positivo que pode fazer o oposto da frustração. Poxa, eu consegui identificar, que bom, eu cheguei num resultado legal, eu fui até o final e consegui fazer algo que é importante e de um jeito que foi certinho, né? Tá perfeito aí dentro do processo. Então, você consegue também, assim como existe a frase do feito é melhor do que perfeito, existe o sentimento, ao invés da frustração de ter conquistado, de ter realizado, de ter conseguido fazer algo que é tão importante também, né? Então, para mim, por exemplo, que é o giratório, né, desses perfis do planejador, o que a gente pode substituir se existe o medo? A coragem, né? O conflito um dia foi meu amigo também, o meu melhor amigo, tanto que hoje eu trabalho
com isso, aprendi a lidar muito com os conflitos. Então, a gente consegue trazer aqui a coragem, eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar dentro do conflito. Eu tenho um processo dentro de mim que me ajuda com os conflitos. Então, é uma sabedoria adquirida. Então, também há um sentimento que eu posso como se fosse assim uma florzinha que eu vou regar essa florzinha para ela germinar, ao invés de eu ficar indo naquele jardim onde tem o que eu não preciso, só tem erva daninha, eu venho aqui para nutrir esse vasinho dessa flor, que é o que eu preciso que ela brote, que ela cresça. Então, eu passo a prestar mais atenção nesses sentimentos, porque a gente tem todos eles lá dentro, né? Mas eu consigo trabalhar melhor. Depois a gente vai falar melhor lá na live de sexta disso, né, Sá? Sim, então eu acho que foi uma live, assim, com muito conteúdo, com muita resolução, com muita situação real que vocês já conseguiram identificar, tá? A gente não escreveu aqui porque também depois não fica no gravado, mas quem assistir no gravado, olha, tá borrado aqui, depois coloca pra gente qual que você se identificou mais, tipo 1, 2, 3 ou 4. E eu vou fazer um post lá na minha página, eu vou marcar Isis, desses 4 tipos, porque aí você consegue salvar, porque virou e mexeu, a gente vai precisar voltar para esse lugar para entender o que isso está acontecendo, tá? Então, eu vou fazer algum tipo de post, não sei se eu vou pôr vídeo ou se eu coloco escrito, para que vocês identifiquem. E o que eu estava pensando aqui, Isis, amanhã a gente tem a live, então, sobre esse espelhamento, então, aquilo que eu vejo no outro, ele é o reflexo de alguma coisa que existe em mim, né? Então, só para fazer um contexto. Se eu sinto inveja, é porque aquilo existe dentro de mim. Oi? Como assim? Vamos pensar diferente. Contrário, engenharia reversa. Você admira alguém que é um assassino? Não. Então, se a gente admira muitas vezes algo que a gente nomeia de inveja, muitas vezes, é porque dentro de mim existe o potencial de ter aquilo, né? E isso é uma virada de chave muito forte, que a gente já vai fazer um link com a live de sexta, porque a gente vai começar a trabalhar bastante as emoções, né? Então, o que eu queria falar aqui para vocês? Como o Instagram ele não entrega muito conteúdo aqui, o meu principalmente não está entregando para quase nenhum dos meus seguidores, nem fala que está ao vivo. Vamos fazer um movimento que se até na sexta a gente tiver 20 pessoas ao vivo, aí a gente pode bolar uma nova semana para a semana seguinte, né? Então, convidem as pessoas, tragam elas para estarem aqui, e aí a gente vai entender, a própria plataforma vai entender que o conteúdo é relevante, e aí a gente faz uma programação para mais 5 dias de live de inteligência emocional, porque conteúdo é o que não falta aqui, né, Isis? Com certeza. Sobra muito conteúdo aqui, a gente precisa compartilhar isso. Vocês estarem aqui ao vivo com a gente é uma ajuda de vocês também para o nosso processo de crescimento, porque assim transborda, sabe, gente? Entope, às vezes precisa sair para entrar coisa nova. Então, a gente tem necessidade real de compartilhar. A gente sabe que isso aqui ajuda todo mundo e nos ajuda em vários processos também da gente. Então, esse convite de vocês para outras pessoas participarem também ajudam a gente a criar mais possibilidades e também entender melhor o que vocês estão precisando. Podem enviar, inclusive, sugestões do que vocês têm mais necessidade. Se for um assunto que a gente está podendo aqui transbordar, vai. Então, a gente cria aqui com vocês essas possibilidades. É um trabalho feito a várias mãos, junto com vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Gratidão por isso, viu? Então, gente, ó, quem aqui vai ajudar a gente a chegar até essas 20 pessoas na sexta, para a gente fazer mais um conteúdo de 5 dias de inteligência emocional. E o que é legal, a lei do equilíbrio, né? A Isis ensina muito sobre isso. Existe uma troca, então a gente está transbordando aqui para vocês, e às vezes a contrapartida, a troca, é simplesmente mandar para outra pessoa, não precisa ser uma troca para a gente, né? Mas é esse dar e receber. Nós, mulheres, a maioria que acho que é mulher, a gente só aprendeu a dar, né? Em algum momento a gente não sabe receber, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe receber uma ajuda de carregar uma sacola, coisa do tipo. E essa lei do equilíbrio, ela é importante para que a gente sempre encontre o nosso centro e acesse a nossa própria consciência, como a gente vem trazendo aqui, tá? Então, queria agradecer muito vocês. Depois vamos compartilhar lá sobre os 4 tipos de procrastinação. E amanhã, não perca que a gente vai fazer um link muito importante para as emoções,
que aí a gente vai começar a liberar essas emoções, porque enquanto a gente não liberar, esse átomo está vibrando lá e está fazendo autossabotagem, fazendo a gente procrastinar. A gente precisa tornar consciente aquilo que a gente sente também. O caminho é dos dois lados. E gratidão, Isis, gratidão por mais esse dia, mais essa live que a gente transbordou aqui para vocês, gente. Comentem aqui como foi. Olha que legal, tá? Muito obrigada, queridas. Amei. Olha que lindas. Vou enviar, então tá. Então amanhã a gente está aqui às 11 horas novamente. Um beijo para vocês. Um ótimo Beijo, dia. gratidão, gratidão, Sá, gratidão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, gratidão.